E lá vem treta, né? Lá vem treta. A galera adora. E eu também. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o like, dar o dislike, mas assistindo o conteúdo até o final. E aí, comente no meio do caminho, compartilhe o nosso conteúdo. E o assunto da vez tem a ver com o Cristiano Ronaldo, com inacreditáveis 93 gols com a camisa de Portugal. É disparado o maior artilheiro da história da seleção. E entre as grandes seleções, na atualidade, é disparado o atacante que tem mais gols com a camisa do seu país. O que esses dias levantou lá no Último Lance, no Esporte Interativo /TNT, o seguinte debate: será que o Cristiano Ronaldo seria o grande jogador de seleção na era pós-Maradona? Porque sabemos que o Maradona representa perfeitamente a argentinidade, a relevância que ele tem para a Argentina, para a sua seleção, para o seu país, para o seu povo. Mas na era pós-Maradona, quem seria esse cara? E o debate foi colocado à mesa. E o nome do Cristiano estava ali, até porque o Cristiano elevou muito o patamar de Portugal, é o maior artilheiro com sobras, faz o interesse em cima da seleção portuguesa aumentar e ter um nível que nunca teve antes na história do futebol. Além disso, dando resultado, porque deu o título inédito da Eurocopa 2016 e depois a ajudou a dar o título da Nations League 2018-2019. Portanto, neste momento, Portugal é o rei da Europa, né? Porque unificou o título da Nations, o título da Eurocopa. Porém, você precisa entender contextos. Quando o Cristiano Ronaldo surgiu na seleção portuguesa, Portugal já vivia um processo de modernização, de aprimoramento, de evolução do seu futebol. Não por acaso, quando o Filipão assume a seleção portuguesa, Portugal tinha uma geração muito rica de talentos. Naquela época, comandada por Luís Figo, que já era melhor jogador do planeta. Então o Cristiano Ronaldo tem um antecessor, um cara muito grande. E eu não estou comparando os jogadores, o Cristiano é muito melhor e muito maior que o Figo. Porém, existe um terreno ali preparado para essa passagem de bastão. E é uma passagem de bastão feita com decisão de Euro, semifinal de Copa do Mundo, tudo isso com uma seleção portuguesa muito encorpada, muito forte. Então já existia ali um terreno sedimentado para a chegada da grande estrela que foi o Cristiano Ronaldo, que recebeu o bastão e melhorou este bastão, né? Porque a seleção de Portugal passou a ser figurinha sempre carimbada em edições de Copa, em edições de Euro. É verdade que falta ao Cristiano uma grande atuação numa Copa do Mundo, mas, bem ou mal, ele estava no time de 2006 como um garoto ainda em transição, o time que chegou até a semifinal da Copa do Mundo. Ele esteve daí por diante em todas as campanhas, em campanha inclusive que bateu semifinal de Eurocopa, campanha que levou o time às quartas final de Eurocopa, campanhas em Copa do Mundo um pouco mais tímidas, é verdade, e nunca com o Cristiano Ronaldo tendo sequência de grandes atuações, até porque o normal foi ele chegar fisicamente esgotado nessas edições de Copa, né, como aconteceu em 2010 e em 2014, por exemplo. Talvez a melhor Copa dele tenha sido, de fato, 2018. Portanto, o Cristiano, de fato, ele é um nome absurdo na história de Portugal. Já defendi, inclusive, lá no Polêmicas Vazias no YouTube do Esporte Interativo, que o Cristiano Ronaldo já é maior que o Eusébio, mesmo sem ter conquistado coisas em Portugal em clubes, né, como o Eusébio conquistou, e isso faz com que ele tenha um carinho muito forte da velha guarda portuguesa. Mas é fato que o Cristiano Ronaldo pode estar nessa briga de grandes nomes pós-Maradona. Porém, tem um que acho que tem elementos que o transformam num nome maior e mais importante e mais relevante para a sua seleção, que é o de Zinedine Zidane. E aí precisa se contextualizar, porque quando o Zidane ele assume a seleção, né, ou quando ele passa a ser convocado com mais frequência e vira um nome de fato titular e que as pessoas observavam com mais carinho, a França vinha de 2 Copas fora, de campanhas medíocres nas eliminatórias, campanhas também medíocres em Eurocopa, discretíssimas, uma entre-safra dos anos 80 para os anos 90 que não conseguiu colocar a França nos trilhos. A França ficou fora da Copa de 94, sendo eliminada em casa, diga-se passagem, pela Bulgária, né, que depois faz uma grande Copa de 94, com o Stoichkov sendo a grande figura daquela seleção e daquela geração, mas o fato é que era um cenário meio que de terra arrasada. E o Zidane representa uma mudança, e quando eu digo representa,
porque ele era o protagonista, o mais talentoso, o mais técnico, o melhor jogador daquela geração, que sim, não era uma geração fraca. Porém, hoje, nós falamos de algumas figuras ali, porque de fato aquela seleção ganhou, mas você tinha alguns jogadores acima da média e alguns jogadores que eram ok. E o Zidane representou para a França uma mudança de chave definitiva e tendo atuações gigantescas nas competições mais importantes, porque o Zidane ele pode não ter tido uma sequência de grandes atuações na Copa de 98, mas acabou sendo o protagonista de um título inédito mundial em casa contra o Brasil, que era o atual campeão do mundo, ou seja, um contexto muito grande para você ter a personificação desse título em um cara fazendo 2 gols numa final. Depois, o time é campeão da Euro, unificando os cinturões, ganhando todos os títulos FIFA e de Euro, somando aí, porque tinha também a Copa das Confederações, e a França fica muito grande nesse período, tendo o Zidane como este protagonista, como este maestro, tanto que surgem as comparações e acho que muito rapidamente o Zidane ultrapassa o Michel Platini como o jogador mais importante da história do futebol francês. Em 2006, ele volta a colocar a França numa final de Copa do Mundo e por muito pouco não termina com o título mundial, né? E acaba se aposentando, sendo expulso no lance com o Materazzi. Mas é fato que o Zidane teve uma atuação em mata-mata ali enorme, contra países muito importantes, Espanha e Brasil, inclusive, de novo. Portanto, você está falando do maior carrasco em Copa do Mundo da seleção brasileira, é o Zidane. E isso é óbvio, o transforma num ícone, num símbolo gigantesco na era pós-Maradona. Então, não há dúvidas para mim de que o Zidane é o maior nome de seleções depois do Maradona. Porque a gente pode dividir aí que tivemos o Pelé nos anos 50 e 60, o Cruyff nos anos 70, o Maradona nos anos 80 e nos anos 90 e anos 2000 dá para cravar que foi o Zidane o grande nome de seleções, porque em todas as competições grandes ele de fato entregou o que se esperava de um protagonista. E aí abaixo você pode colocar, por exemplo, Romário e Ronaldo, depois o Cristiano Ronaldo. E quando eu falo do Romário e do Ronaldo é porque você tem uma relevância enorme da principal seleção do planeta, que é a seleção brasileira. O Romário tirou o Brasil de uma fila de 40 anos de Copa América, de título, e depois de uma fila de 24 anos de Copa do Mundo em 1994. Então esse cara representa uma ruptura muito grande numa grife enorme, pesada e cheia de pressão como a seleção brasileira. Ele reaproxima a seleção do torcedor, ele volta a fazer o torcedor se sentir vencedor e entra num ciclo muito importante ali, depois tomado e dominado pelo Ronaldo, que tem uma história absurda, né? O Ronaldo, inclusive, passa a ser um embaixador da seleção brasileira, muito por conta da sua relação comercial com a Nike, mas isso foi muito importante para fortalecer a imagem do jogo bonito, desse jogo, desse DNA ofensivo, desse DNA mágico da seleção brasileira. Isso passa muito pelo Ronaldo. Então, no imaginário das pessoas, o Ronaldo tem um lugar muito especial. Então, acho que nessa era pós-Maradona, tem jogadores muito identificados com seleções. Zidane, Romário, Ronaldo e depois o Cristiano. Tem gente que vai falar de título, né? Ah, não, porque o Cristiano ganhou uma Euro, então ele tem que estar num patamar muito acima dos demais, porque era um título inédito. Lembrando o seguinte, para a seleção da Holanda, o Cruyff é muito mais relevante do que o Van Basten, por exemplo. E o Van Basten ganhou uma Euro, fazendo um gol absurdo na final, sendo o principal jogador de uma campanha de um título inédito. Isso não é suficiente para superar um cara que transformou, que foi extremamente relevante na mudança de patamar da Holanda, que é, por exemplo, o que aconteceu com o Zidane. E o Zidane com o agravante positivo de ter feito tudo isso ganhando. Então, acho que o Zidane tem o lugarzinho dele ali muito bem guardado. É isso, galera. Agradecendo sua paciência, sua audiência. Sugira temas, toque na notificação, se inscreva no canal e volte sempre. Agora sim, se você quiser dar like, dar dislike, faça o que você quiser. O importante é, qualquer dia desse, pinta por aqui de novo.